Bola mágica, revele-me o quanto de ciência oculta, numerologia e esoterismo existe no ensino Waldorf. Ou se não, eu gravo um vídeo no Instagram e te esclareço. A linha pedagógica do Hoje é Dia de Escola é Waldorf. Eu devo dizer que essa é uma corrente pedagógica que eu admiro demais. Conheço pessoas na minha família que têm seus filhos nessa escola e eu respeito muito a filosofia, a antroposofia e o trabalho das escolas Waldorf ao redor do mundo. Você já deve ter percebido que nessa situação de apresentar as correntes pedagógicas, não tem como não trazer um contexto histórico, um panorama de fundo. E no caso da linha Waldorf, a gente precisa falar de dois nomes fundamentais: Rudolf Steiner e Waldorf, que eu não vou me arriscar aqui a falar o outro nome dele em alemão, tá bom? Que são os fundadores dessa escola. Então, no pós-guerra, pós-Primeira Guerra na Alemanha, Rudolf Steiner já tinha desenvolvido o que ele chama de ciência, mas muitas pessoas ao redor do mundo chamam de filosofia antroposófica, que parte de entender o ser humano numa compreensão muito particular, vendo-o em partes que o constituem de maneira bastante própria e apresenta esse pensamento para o dono de uma fábrica, que era Waldorf. Ele adora essas ideias e propõe a realizar uma escola para os filhos dos funcionários de sua fábrica, criando assim a possibilidade de interferir no futuro da nação. O ano inaugural dessas escolas é 1919, então não tem muito tempo que foram comemorados os 100 anos dessa corrente ao redor de todo o mundo. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para um vídeo que as instituições Waldorf ao redor do mundo realizaram contando sobre o seu trabalho e o crescimento dessa filosofia, ciência, linha pedagógica ao redor de todo o mundo. Este vídeo vai dar uma pincelada, uma gotinha em meio a todo um oceano que constrói essa linha pedagógica. E eu começo falando desse modelo de ensino e aprendizagem a partir da ciência e filosofia criada por Rudolf Steiner. Era a maneira de compreender o homem como um ser espiritual, criado em sua essência de forma livre, conectado à natureza e ao todo. O todo é o mundo, são outros seres humanos, é a condição da Terra, é um entendimento bastante amplo, mas de profunda conexão e intimidade. E a situação espiritual aqui não quer dizer uma abordagem religiosa. As escolas Waldorf têm sim um espaço para estudos da religião, mas isso não quer dizer a aplicabilidade de uma fé em uma família ou em uma escola. Quer dizer o respeito às diversidades e a busca da essência de cada uma das religiões, mostrando que a tolerância, o respeito, as individualidades são a chave para o relacionamento humano na sociedade. Nessa ciência, nessa filosofia antroposófica, nós vamos ver que o homem, a sua maneira de compreendê-lo, está dividida em três partes: o pensar, o sentir e o querer. A parte do pensar diz respeito à capacidade do ser humano de buscar a verdade, o conhecimento, a compreensão. Na verdade, na teoria, filosofia, ciência do Rudolf Steiner, você vai encontrar a palavra consciência. No querer está a força de ação. E nessa prática é muito lindo ver como eles entendem que a ação pode refletir o seu querer e o seu pensar. E aí você coloca a questão da intencionalidade naquilo que você faz. E o sentir é o alicerce emocional que apoia o querer e o pensamento. Então, é uma estrutura psíquica e emocional que você desenvolve de maneira plena, saudável nos seus relacionamentos, para que o seu pensar e a sua ação esteja com uma base emocional que estruture tudo isso de uma maneira coerente, respeitosa e em princípios de análise e reflexão. Você vai ter de forma muito intensa, nessa linha pedagógica, artes, música, trabalhos manuais, movimento, como maneiras de desenvolver esse pensar, sentir e querer. Então, isso se desenvolve num trabalho que caminha nessas frentes de atividade. E ativam o que para Rudolf Steiner também era fundamental, que são os sentidos humanos.
sentidos, o tato, o paladar, o olfato. Isso seria assim uma ferramenta, uma forma de você trabalhar com esses sentidos e daí você ativar toda a sua engrenagem. Também é bem importante esclarecer que na antroposofia, Rudolf Steiner entendeu os ciclos de vida, né, os ciclos da vida do ser humano como setênios. Então ele categorizaria a nossa vida em trechos a cada 7 anos, entendendo um avanço, uma compreensão sobre os estágios que o ser humano se desenvolve e caminha na sua humanidade a cada 7 anos. E daí eu aproveito para dizer que o número 7 não é esotérico, não tem uma relação mística, mas tem uma relação de observação, categorização, compreensão diante de uma ciência e de uma filosofia. Eu quero falar desse professor que na pedagogia Waldorf é assim fundamental. É muito especial o professor dessa corrente pedagógica. A formação dele é especializada. E daí eu não tenho como passar para vocês assim algo que seja fundamental, porque pesquisando eu observei que existem variações de acordo com grupos, culturas, locais. Mas o professor passa por uma capacitação que é própria da metodologia Waldorf, passa por uma situação prática de reflexão constante em sala de aula com seus colegas e numa gestão democrática que acaba gerindo essa escola. Além disso, o professor segue com a turma por mais anos do que o que a gente tem no ensino normalmente difundido. Mas, a princípio, nos setênios, as crianças estariam com o mesmo professor, que acaba trabalhando uma apropriação muito grande das individualidades, entendendo o seu grupo como algo dinâmico e o indivíduo também nas suas transformações. E proporcionar atividades, interações que estejam ali dentro de cada mudança, dentro de cada necessidade que ele observa nas individualidades e também no grupo. Todo o espaço da escola Waldorf vai se comunicar muito com a natureza. Então você vai ter o espaço de brincar lá fora, que é entendido não como um pátio, mas um espaço de trabalho de sociabilização. E mais do que isso, um trabalho de modelagem, onde o professor, as famílias cuidam do espaço, seja o espaço externo, o espaço interno, convidam as crianças a esse cuidado e as crianças observando os adultos, as intenções, as ações deles com o cuidado desse espaço, acabam absorvendo esse valor e externalizando esse cuidado também. É importante destacar que as famílias têm um papel também nessa gestão que é muito democrática e coletiva nas escolas Waldorf. Você tem mutirões de trabalho, você tem entregas que as famílias fazem para o coletivo, situações em que elas se desdobram para um bem da comunidade. Então, uma participação bastante ativa das famílias. Por entender os trabalhos manuais, com artes, com música, marcenaria, como possibilidade de desenvolvimento sobre o pensar, querer e o agir, nós temos uma perspectiva de atividade que está sempre modulando ou influenciando na educação da ação, trazendo a questão do foco, da continuidade do trabalho, da conclusão do trabalho. Então, você vê um tempo nas escolas Waldorf que é diferenciado, para que a conclusão da atividade esteja estrategicamente associada a esse educar da ação e à transformação do indivíduo na compreensão da sua intencionalidade, da sua ação na sociedade. Então eu quero dar alguns exemplos que ilustram isso que eu estou falando. Na escola Waldorf, o lanche, por exemplo, é um momento de trabalho das crianças, onde eles fazem o pão. Os menorzinhos do primeiro setênio têm um momento de fazer o pão. Quase todas as escolas Waldorf têm um momento de produção alimentar. E desenvolve-se a coordenação motora, desenvolve-se o senso de coletividade, de contribuição, de colaboração, de processo, porque entre começar com a massa e comê-la, tem toda uma situação de procedimentos observada e vivida pelas crianças. Outra coisa interessantíssima é que não tem material didático no sentido de apostila, cadernos prontos, todos constroem o seu material. Mesmo os alunos do fundamental, eles têm ali a construção dos seus cadernos que estabelecem assim diferentes registros: desenho, escrita,
gráficos, tudo isso são possibilidades de registro, mas individual, registrando o saber, o processo, a compreensão que ela está tendo de determinado assunto. Eu adoraria ter mais tempo e mais conhecimento sobre a linha pedagógica Waldorf para dividir com vocês nesse vídeo, mas faltam as duas coisas. De qualquer forma, eu queria dividir um posicionamento pessoal a respeito dessa linha. Eu vejo que a questão Waldorf e o trabalho que ela desenvolve em suas escolas está para além do campo educacional. Ela tem uma preocupação com o ser humano e a sociedade numa visão muito orgânica, muito holística, de muita responsabilidade. E eu acredito mesmo que seja um agente transformador em cada núcleo social em que uma família e uma escola Waldorf ocupam espaço.